Mas deixa eu trazer um pouco a conversa também para aproveitando de stablecoins, que é impressionante o tamanho que tomou o mercado, né? Porque se a gente somar as principais, todas, vamos lá, a principal é o Tether, depois Circle, aí temos a Paxos, a própria Binance, enfim, chegou a mais de 150 bilhões de dólares. Isso é uma instituição financeira relevante. Sim. No Brasil seria um dos maiores bancos privados. Sim. Então não é pouca coisa. Mas o problema é que esse negócio aí que entra a dificuldade até de regulação, né? Porque, no caso da Tether, o ativo, que é o ativo, eu digo, o token Tether, que existe em várias redes, não é só do Ethereum, ele circula globalmente. Mas a emissora, a empresa legal, está lá em Hong Kong. Como é que regula esse bicho? Então, como é que não sei se o pessoal se falou lá também da regulação em nível global. Que tipo de uniformidade de regulação que teria que ter para stablecoin, porque virou um bicho global também, né? É um bicho global e não se fala muito ainda de uma regulação global, não que eu conheça, porque ela está evoluindo de país a país. Assim, talvez na União Europeia, né, tem uma discussão para a União Europeia inteira, Sim. mas ainda não vi uma discussão global sobre isso. O que a gente vê assim, dos bancos centrais, né, até do próprio BIS, né, que é o Banco Sim. Central dos bancos centrais, já tem considerado stablecoin como algo que precisa ser regulado, que precisa defender as boas práticas. Então, talvez venha algo do BIS, né, que é esse banco central dos bancos centrais, e quando a gente fala de stablecoin, a gente está falando diretamente de algo que afeta, né, os bancos centrais. Virou um sistema bancário paralelo. Exatamente. Então, a verdade é que essa tecnologia de stablecoins ela é muito mais eficiente do que o sistema analógico que foi criado para lidar com moedas fiduciárias. Então, mesmo quando a gente ainda está falando de moeda fiduciária, não estamos falando de criar um novo padrão monetário. A stablecoin é uma tecnologia muito mais eficiente do que o SWIFT, do que rede de cartão de crédito, do que os sistemas, né, Fedwire, né, quando você manda dinheiro nos Estados Unidos, né, você fala que vai fazer uma wire, né, que de inglês é passar um fio, né, que é basicamente porque essa tecnologia foi inventada na época dos telégrafos, 1800 e bolinha, e ela funciona basicamente da mesma forma ainda. A diferença é que agora passa pela internet, né, são mensagens na internet, não mais no telégrafo, mas o sistema ainda é basicamente o mesmo. Super ineficiente. Cartão de crédito foi criado na década de 50, ainda funciona da mesma forma. Eu cheguei a usar a maquininha do cartão, aquela que passava com papel carbono. Exatamente. Esse é o padrão de pagamento na internet hoje, cartão de crédito. Em média, sei lá, 2% das transações ficam com esses intermediários, né, e demoram 30 dias para chegar no lojista. Né, o pagamento demora 30 dias para chegar no lojista. Você está falando de remessas internacionais, demoram 2 dias para chegar a remessa internacional, também com um spread, né, com uma diferença ali de também 1%, 2%. Com a stablecoin você consegue mandar dinheiro em tempo real para qualquer lugar do mundo, sem necessidade de intermediários. Então, para os bancos adotarem, você precisa de regulação. Para as pessoas começarem a utilizar como pagamento, você também precisa de uma regulação mais clara. Então, acho que pode vir dos países. Aqui o Brasil, né, assim, já tem uma discussão. Na verdade, o Brasil tem um sistema, né, tem uma regulação do sistema bancário tão moderna que ele já prevê, né, através das instituições de pagamento, a emissão de stablecoins. É verdade. Ele já prevê que você pode ter contas, né, no Banco Central que estão lastreadas um para uma ali. Né? Então, isso aí, as IPs essencialmente são isso. Exatamente. Então, a regulação brasileira é muito boa nesse sentido, mas a americana ainda é muito arcaica. E aí, pessoal, Stormer na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição no canal da Liberta Investimentos aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.
O que surgiu, que você viu de interessante, que hoje o mercado não está prestando atenção porque está mais preocupado com preço, bear market e tudo isso? O que vale a pena falar? Olha, o que eu vi de interessante lá em Austin durante a Consensus, que está fora do radar? O crescimento desse ecossistema, né, assim, o crescimento das soluções em cima do Bitcoin, por exemplo, Sim. isso, assim, as soluções de pagamento que utilizam em cima do Bitcoin, isso está evoluindo, assim, as soluções de carteira, né, assim, hoje em dia você tem carteiras que parecem um cartão de crédito ali, tá tudo, assim, você consegue fazer pagamento por aproximação em Bitcoin, né, então essa evolução do ecossistema está acontecendo. Em criptoativos, né, eu acho que passou um pouco a febre ali das NFTs, mas a gente está vendo a resiliência das finanças descentralizadas ali, de DeFi, as soluções de escalabilidade em cima do Ethereum, né, o Polygon evoluindo bastante. Então tem essas evoluções mais de fundamentos que são fundamentais para o próximo ciclo, né, que a gente vai viver no futuro. Mineração, acho que você vai no Texas, né, a gente estava até conversando ali mais cedo, você vai no Texas, você tem que visitar as mineradoras lá e entender o que está acontecendo lá. É fascinante, surreal. Assim. E foi a primeira vez que eu visitei uma mineradora, então é ali que você tangibiliza o que é o Bitcoin, assim, e o que tem por trás disso. Não é só uma moeda virtual utilizada por um bando de nerds na internet, é uma infraestrutura gigante, é uma estrutura profissional de energia para suportar isso. É investimento, é capital aplicado, é ativo tangível ali. E aconteceu uma coisa muito interessante na mineração do Bitcoin do ano passado para cá. Do banimento da China para cá, que essa migração essa mineração foi para os Estados Unidos. Indo para os Estados Unidos, você tem uma certeza regulatória maior, né? Você segurança tem jurídica. Segurança jurídica muito maior, e você tem um mercado de capitais muito forte. Então, as empresas de mineração, elas estão começando a utilizar o mercado de capitais para se financiar. Tem várias listadas na bolsa. Sim, várias listadas na bolsa. Tem projetos de project finance, né, assim, em mineração de cripto. Então, o ecossistema de mineração de Bitcoin está se desenvolvendo de uma forma muito interessante nos Estados Unidos, com energias renováveis, com estabilização do grid. E é fascinante o que está acontecendo lá. E é muito interessante como efeito colateral do banimento da China, que foi uma péssima notícia ano passado, né? Foi algo que derrubou os preços ano passado, e a gente vê que assim, tá vindo pro bem, na verdade. Eu acho que tá melhorando. Mostra a resiliência da rede, como ela é. Eu sempre afirmo que ela é uma rede autorregulável, autossustentável, pelo mecanismo de dificuldade da mineração, que vai sempre reequilibrando para se adequar à realidade do momento, de custo de energia, de custo do maquinário, do preço do Bitcoin, e vai se regular. Vai ser no hash rate em 180 exahash ou vai ser em 100? Não sei. Não importa. Não importa, mas vai se regular, então não é um problema. E aí, pessoal, Stormer na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.
E aí, em termos da indústria, dos ETFs, como é que isso está avançando lá? Porque a gente viu que tivemos o ETF de futuros, mas o físico, o spot, segue sendo postergado. Tem alguma perspectiva? O pessoal já, azar, não vai fazer diferença? De novo, o Gary Gensler, que é o chairman ali, o diretor da SEC, que é a CVM americana, ele já determinou, já deixou as regras claras do que ele quer ver no mercado de Bitcoin para poder aprovar um ETF de Bitcoin nos Estados Unidos de spot. Você pode questionar se a regra que ele definiu é boa ou não, mas a regra está lá. Então, até hoje, nenhum dos emissores que tentou conseguiu satisfazer a barra que ele colocou. E a barra que ele coloca, ela é alta, mas ela é simples. Ele precisa ter uma confiança de que o mercado tem mecanismos para prevenir manipulação de preço. Sim. E o que isso representa? Ele quer que as exchanges, que a Coinbase, que a Gemini, que a Kraken, se registrem com a SEC. Como se fossem, né, bolsas. Aí entra o problema da regulação. Né? Exatamente, mas é isso que ele quer. Ele quer que as bolsas se registrem na SEC para, a partir daí, ele poder ter controle sobre as más práticas de manipulação de mercado, né, que a gente sabe que é passível de ter quando você não tem um cuidado muito grande. As exchanges americanas têm esse cuidado de prevenção à manipulação de mercado. Elas têm até a Coinbase agora que está listada em bolsa, então. Coinbase, exatamente. Mas a gente sabe que tem outras exchanges ao redor do mundo que não têm essa preocupação. Então, como que você prova, como é que você separa o joio do trigo, né? Assim, como é que você monta um sistema chama de surveillance, né? De monitoramento dos trades que acontecem para você conseguir investigar. Então, as bolsas que listam os ETFs precisam, a regra que ele definiu precisam ter um convênio com as exchanges de criptoativos, as principais que negociam Bitcoin, para trocar informação, para caso tenha alguma suspeita de manipulação de mercado, você consiga ter uma cooperação e fazer uma investigação. Essa é a regra que ele botou. E até agora essa infraestrutura não surgiu nos Estados Unidos. Isso é óbvio, né? Você precisa ter uma cooperação para evitar a manipulação de preço, e se a SEC falou que tem que ter, a solução a indústria precisa desenvolver isso. Agora, quando você vai nessa área, você começa a mexer em vários interesses, né? Então você tem, será que as exchanges de cripto têm interesse de serem monitoradas, serem reguladas? Será que elas têm interesse de trocar informação com os concorrentes? Né? Então, você começa a entrar num nó que é bem difícil de desatar lá nos Estados Unidos. Então, tem um nó lá, não acho que tem uma previsão da gente ter um ETF de spot nos Estados Unidos até que esse nó seja desatado. E pode ser desatado de várias formas, né? Pode ser o Congresso definindo a regulação, né? Uma regulação clara que obriga as exchanges a se registrarem de alguma forma em algum órgão regulador que vai cuidar disso, quer seja a CFTC ou a SEC. Pode ser aquela executive order, né? Aquela ordem executiva do Biden que determinou que as agências governamentais passassem a estudar criptoativo, ou pode ser pela mudança do chairman da SEC por alguém que seja mais pró-cripto, mais razoável, né? Porque, na realidade, quando você olha outros mercados, o Brasil já tem ETF, o ecossistema já está super maduro, está evoluindo muito bem, sem muitos problemas. Canadá já tem ETFs que também evoluíram de forma super madura, muito bem. Na Europa já tem os ETPs, né, que funcionam de forma muito similar com os ETFs. A Austrália agora tem ETFs de Bitcoin. Então, assim, isso já está no mundo inteiro e é surpreendente os Estados Unidos ficar para trás dessa. Né? E a gente tem muito orgulho aqui no Brasil de ter o Hash 11, né, de ter esses ETFs que estão na B3, estão funcionando bem, estão trazendo o que talvez sejam os melhores produtos de investimento em criptoativos para o investidor brasileiro, né, que investidores lá fora não têm. O investidor americano não tem acesso à qualidade dos ETFs que existem aqui no Brasil. Né, o investidor, até o canadense, o europeu, não tem acesso ao nível de qualidade que tem aqui nos ETFs brasileiros. Então isso é motivo de orgulho para a gente, como brasileiros. Assim, para a indústria toda, né? Exatamente. E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.
E aí, pessoal, Stormer na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.
E aí, pessoal, Stormer na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.